Irmãos, muito me agrada estar aqui hoje. Eu geralmente não posso participar dos cultos dos homens, porque eu trabalho segunda-feira à noite, então eu nunca posso, né? Mas aquelas coincidências de Jesus, quando o Leonardo me perguntou se eu poderia participar no dia 21, que aliás hoje é aniversário da igreja. É bom lembrar isso, dia 21, não é isso? Hoje é aniversário da igreja. 1 ano de vida. Uma salva de palmas para a nossa igreja de Tude, Zona Sul. Então eu falei, peraí, essa data é uma data muito especial, né? Que muito me honra estar aqui. E coincidentemente, quer dizer, coincidência de Deus, é um dia que eu tive uma folga. Eu não precisei trabalhar justamente na segunda-feira. Então tudo convergiu para a minha presença hoje aqui. Graças ao bom Deus. Amém? Homem de atitude! Melhorou. Irmãos, sejam fortes, corajosos e obedientes. Foi essa palavra que eu compartilhei com um líder, o Léo, e ele falou assim, cara, essa palavra é muito boa para o momento que a gente vive, o momento que os homens estão vivendo, não só os homens da igreja, os homens em geral. São muitas batalhas que sofremos, né? Ser homem é difícil. As mulheres falam muito, né? Não, ser mulher, você não sabe o que é ser mulher. É ser mil e uma utilidades, é fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, vocês são privilegiadas. Receberam um dom de Deus especial, vocês conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Nós não. Cada hora é hora de fazer algo. E eu falei, calma, então, quando a gente é bombardeado diariamente com uma série de responsabilidades, uma série de atribuições que às vezes, muitas vezes, nos fazem sentir dor. Só que homem não chora, não é verdade? É assim que a gente aprende. Homem não chora. E às vezes, esse fato que foi criado, que o homem não chora, acaba afligindo a gente. Acaba machucando a gente porque somos seres humanos. Choramos. Ou aqui ninguém chora? Choramos, sofremos como qualquer outro, como qualquer pessoa. Somos passíveis de bons e maus momentos. Somos passíveis de dúvidas, de angústias. Somos passíveis de, em alguns momentos, pararmos e não conseguirmos ir à frente. Mesmo na igreja. Quantos de nós, eu me coloco nesse lugar, quantos de nós, mesmo convertidos, mesmo entendendo e conhecendo a importância da palavra de Deus, importância da comunhão entre irmãos, continuamos sós. Dentro de uma bolha de proteção, uma bolha de segurança, com medo de romper essa bolha e conhecer o verdadeiro evangelho. É medo. Medo é uma emoção. Muitas pessoas confundem medo, né? Ao contrário de coragem. Medo não é contrário de coragem. Medo é uma emoção que todos sentem. A forma de você encarar essa emoção, que é o medo, é que diz tudo sobre você, sobre a sua fé. Quando paralisamos diante de um medo, nos acovardamos. Quando seguimos em frente, mostramos coragem. Para termos coragem, precisamos de fé. Para termos fé, precisamos de entrega. E muitas oportunidades não nos entregamos. Viemos sim à igreja. Estamos no banco sentado, ouvindo a palavra, dando uhul. Glória a Deus. Aleluia. Saímos pelaquela porta, aí passa uma mulher, olha a mulher. Aí chega em casa, a sua esposa reclama, você bate na sua esposa. Aí o seu filho pede um tempo, você dá o celular para ele e ignora ele, porque você quer ver o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense. Você não quer ver seu filho, você não quer ouvir o seu filho, você não quer ouvir a sua esposa. Você quer se ouvir. Você deixa que o seu superego domine as suas atitudes, domine quem você é. E você não ouve o que Deus tem para falar por você. Você acaba impedindo do Espírito Santo fazer um mover e uma transformação na sua vida.
Muitas vezes usamos o fato, eu não estou preparado, não é o meu momento. Não é agora, daqui a pouco eu volto para a igreja. Ou não quero ler a Bíblia, não. Eu leio depois, eu vou primeiro ver aqui o meu WhatsApp. Vou ver o Instagram, vou ver o Facebook. E deixamos para depois. Eu não tenho tempo. Quantos de vocês, quantos de nós já parou e falou assim, não, agora não tenho tempo para fazer o devocional. Agora não tenho tempo para ler a Bíblia. Não, hoje eu não vou na igreja não, porque o Flamengo vai jogar, porque isso vai acontecer. Não, eu não tenho tempo. Olha, o dia foi muito, muito atribulado. O dia foi realmente muito cheio. E eu não pude ir na igreja, ou eu não pude ler a palavra de Deus. Quantos de nós já fizemos isso? Quantos de nós não colocamos Deus em primeiro lugar? Não existe falta de tempo. Eu vou repetir, para aqueles que não ainda sabem disso. Não existe falta de tempo. O que existe é o que cada um de nós coloca como prioridade. Qual é a sua prioridade, meu irmão? Qual é a sua prioridade na sua vida? É o dinheiro que você tem que ganhar? É o tapinha nas costas que você ganha quando consegue algo? É o sucesso que o mundo diz que é sucesso? Qual a sua prioridade? O que você realmente quer da sua vida? Qual é a sua conexão com Deus? Você busca intimidade com Ele? Ou simplesmente você vem à igreja? Simplesmente você senta no banco, ouve o pregador falar? Simplesmente você vem aos encontros, bate um papo, sorri? Qual a sua prioridade? A prioridade é crescer em Cristo? A prioridade é ganhar um amadurecimento espiritual? Ou simplesmente deixar o tempo passar? Eu tenho que conversar com vocês essa noite, eu tenho que confessar algo, caso vocês não saibam. O Senhor do tempo, Deus, dá um limite para cada um de nós. O Senhor do tempo, Deus, tem um tempo exato para cada um de nós. Se alguns vivem mais, outros menos, aquele é o tempo que Deus deu para cada um de nós. E quando o teu tempo chegar ao fim, e você encontrar Deus face a face, o que você poderá falar para Ele? O que você falará com Ele? Qual a sua justificativa para a falta de tempo de conhecer a palavra? Qual a sua justificativa para a falta de tempo em dar um carinho para o seu filho? Qual é a falta de tempo de você evangelizar o irmão que precisa? Qual será a sua resposta para ele? Isso é uma busca que cada um tem que fazer. Cada um tem que se olhar dentro, olhar no espelho da alma e ver qual é a sua prioridade. Devemos, meus irmãos, colocar Deus em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar. Mas primeiro que minha família, quem te deu a tua família foi Deus. Primeiro que o meu trabalho, primeiro Deus. Foi Ele que te deu o trabalho. Primeiro Deus. Quando nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar, grandes coisas acontecerão em nossas vidas. Amém? Olha, tem um pastor já falecido, Leonardo Ravenhill. Ravenhill, ele falou algo interessantíssimo, que eu li há uma semana atrás e falei assim, cara, eu vou levar isso para os homens, vou compartilhar. Ele fala algo assim: um homem que é íntimo de Deus não se deixa intimidar pelo homem. Pegou essa chave? Um homem que é íntimo de Deus não se deixa intimidar pelo homem. E aí eu lhe pergunto, varão, você é íntimo de Deus? Ou você tem se intimidado pelos problemas? Ou você tem intimidado pela falta de dinheiro? Ou você tem se intimidado por muitas vezes você não ter o que comer? Ou você tem se intimidado pelos obstáculos que a vida te coloca na frente? Ou você tem se intimidado porque alguém falou que você não é capaz? Aonde você se encontra? Você tem buscado intimidade com Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Hoje,
sofremos um grande mal na humanidade. O mal planejado de forma astuciosa, planejada pelo diabo, que é a destruição das famílias. Existe um plano sórdido e maléfico de destruir as famílias. E esse plano vem dando certo. As famílias estão sendo destruídas. As famílias estão sendo deterioradas. Homens não estão assumindo o seu papel de homens. Mulheres estão assumindo o papel de homens na casa. E olha que eu não estou falando de mulher, de mãe solteira. Isso é um outro grande problema de homens covardes que fogem da sua responsabilidade de pai e de marido. Eu estou falando realmente de homens que estão dentro das suas casas, mas os seus filhos e filhas se sentem órfãos de pai vivo, onde suas mulheres se sentem desprotegidas. E suas mulheres muitas vezes têm que agir porque os seus maridos não agem. E quando agem querem colocar a força física. Eu sou o homem da casa. O dinheiro é meu. Irmãos, eu tenho que te falar uma coisa do fundo do meu coração. Coloquem amor na minha palavra. Isso não é ser homem. Isso não é ser homem. Eu posso colocar vários adjetivos para você. Menos de homem. Precisamos de homens fortes. Precisamos de homens realmente corajosos. Realmente homens que se coloquem na linha de frente. Homens que se coloquem na infantaria. Eu não posso chegar numa igreja e ver mulheres trabalhando, mulheres atuando e os homens sentados, batendo papo. Um dia eu fui num lugar que as mulheres carregavam as mesas e as cadeiras e os homens no canto, rindo da piada do dia. Irmãos, isso não pode acontecer, principalmente na casa de Deus. Os homens têm que assumir o seu lugar no posto, o seu lugar no campo de batalha. E a primeira igreja que temos, qual é, irmãos? Nossas famílias. É a nossa primeira igreja, nosso primeiro ministério. Se vocês não atuarem como sacerdotes na casa de vocês, quem irá atuar? Quem irá atuar como sacerdote na sua casa? A sua esposa? Ou o inimigo? Usando e abusando de você? Temos que resgatar as famílias. Isso começa aqui. Começa com uma autoconsciência do que você deve ou não fazer, com o discernimento que a palavra de Deus nos dá. Devemos tomar nosso lugar no posto, no campo de batalha. É nas trincheiras, é na infantaria, é lutando diariamente por nossas famílias. Se ficarmos omissos, simplesmente é muito legal, eu vou à igreja, eu vou ali, é muito legal, eu estou com meus amigos. É muito legal jogar ping-pong, é muito legal jogar totó. E aí, irmão, mas tu está trabalhando para o Senhor? Você está falando de Deus na rua, você está cuidando da tua esposa, está cuidando da sua namorada, está cuidando do seu filho, está cuidando do seu irmão no trabalho. É aí que mora a igreja, é aí que a igreja penetra, é aí que a igreja transforma. Onde vocês estão? Em que posição no campo de batalha? Aonde vocês se colocam? Nós vamos ler agora a palavra de um homem que foi colocado na infantaria. Um homem que foi colocado no campo de batalha. Abram a Bíblia de vocês, Josué capítulo 1. Crente sem Bíblia não dá, hein? Abram sua Bíblia, Josué, capítulo 1. A versão que eu vou usar é a NVI, que é a versão que a Atitude usa. Amém? Vamos comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés,
Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hitas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. E aí Deus é enfático, Ele repete: somente seja forte e corajoso, e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andes. Não deixe falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E novamente Deus faz uma indagação. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai amado, Pai todo-poderoso, obrigado por essa palavra ter ministrado o meu coração. Pai, toca no coração dos teus filhos que agora estarão ouvindo essa palavra, Pai. Toca, Pai, naquele coração mais duro, Pai. Vai amolecendo, que o Espírito Santo possa fazer uma transformação real e profunda, Pai. Não uma transformação superficial que o lado emocional nos faz. Não, Pai, uma transformação real e profunda, que haja metanoia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que teus filhos possam ser fortes e corajosos. Amém? Irmãos, Josué era um cara normal, como tantos outros na Bíblia. Josué era um homem como eu e você. Deus colocou Josué em uma série de situações para que ele fosse aprendendo. Colocou ele ao lado de Moisés para que ele pudesse observar o temor de Moisés para com Deus. Então ele foi preparado, sendo capacitado ano após ano. E ele sempre foi fiel. Ele sempre creu no Senhor. E ele foi sendo preparado, até que chegou o momento dele assumir um posto que Deus já tinha traçado para ele. Irmãos, a mesma coisa comigo e com vocês. Às vezes a gente corre do que Deus tem para a gente. Às vezes a gente corre do que Deus quer para a gente, porque a gente não quer isso. A gente quer fazer aquilo que é legal para o mundo. A gente quer fazer aquilo que dá status para o mundo. Muitas vezes a gente quer fazer aquilo o que dá like no Instagram. Irmão, mas de repente Deus tem algo completamente diferente para a tua vida. E é essa humildade, essa sabedoria, essa obediência que um homem de atitude tem que ter. Não é querer ser igual ao homem do mundo. O que eu vejo hoje é uma porção de banana querendo ser igual aos homens do mundo. Eles têm que ser igual a gente, bicho. E não ao contrário, cara. Gente, eles têm que olhar para cada um de vocês. Poxa, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual ao pastor Wagner, um homem de família. Eu quero ser igual ao Leonardo. Eu quero ser igual ao Fábio. Tá ligado? Presta atenção, gente. Vamos parar de querer copiar o mundo. Imagina se Josué fala assim: ah não, Senhor, eu não estou preparado não. Eu não quero não. Sabe o que vai acontecer? Alguém sabe o que vai acontecer? Se Josué refuga, se ele sai, Deus ia capacitar outro. Deus não precisa de mim e de você, meus irmãos. Ele usa cada um de nós quando a gente abre o coração para que o Espírito Santo nos guie.
e transforme na sua vida, e nós possamos ser instrumento, ferramenta nas mãos de Deus. Mas Deus não precisa de cada um de nós, porque Ele é Deus. Ele foi ontem, Ele é hoje e será amanhã, quando nenhum de nós aqui estará. Se Josué refuga, ia ser outro que Ele ia colocar no lugar. É isso que nós temos que entender. O tempo é curto, é tempo de arrependimento, não tem tempo para orgulho. Não tem tempo para dizer não quero. É pegar a tua espada e ir para o campo de batalha, irmãos. É pegar a espada e lutar com todas as suas forças, porque você não estará sozinho. A promessa que Deus deu a Josué serve para cada um de nós. Somos filhos escolhidos. Quem está aqui pela primeira vez? Irmão, qual é o teu nome, irmão? Rodrigo, você sabe que Deus trouxe você aqui? Você não veio por suas próprias pernas. Você podia estar em qualquer lugar, mas Deus te trouxe aqui para que você ouvisse a palavra. Não foi a tua vontade. Não, eu vou lá hoje. Tem um cara, tá o Carlão lá, ver o que esse cara está falando. Não, vou jogar um ping-pong ali. Não foi para isso. Deus tem um propósito para a sua vida e para cada um de nós. É isso que nós temos que entender como homens cristãos, como homens de Deus, como líderes na nossa igreja, que é a nossa família. Quantos têm fugido da missão? Quantos têm refugado da missão de ser um bom pai, a missão de ser um bom marido, a missão de ser um homem, o cabeça do lar? Quantos têm refugado? Quantos têm corrido? Aí fazem aquela imagem no Instagram, que legal. Mas chega em casa, é o próprio diabo. Chega em casa, não ouve o que a mulher quer falar. Chega em casa, não protege. Chega em casa, não ama. Quem somos nós? Para onde esse corpo está indo? E um corpo sem cabeça é um corpo desgovernado, é um corpo morto. Você é a cabeça do seu lar, meu irmão. É você que tem que guiar, é você que tem que liderar. Ah, mas é muita responsabilidade. Ô, meu amigo. Ô, meu irmão. Ser homem já é uma responsabilidade. Assuma sua posição nas trincheiras. É chegada a hora da gente mudar o rumo da prosa. É chegada a hora da gente mudar o rumo de como está sendo tocada essa música no mundo. Ah, mas como é que eu vou mudar o mundo? Com a sua atitude hoje, com o seu bom exemplo no trabalho. Olhar para você e ver que você é um homem íntegro. Olhar para você e ver que você é um homem de Deus. Está lá no grupo do WhatsApp, sua mulher pelada, o nego botando, você sai do grupo, mas eu não posso sair do grupo. Sai do grupo! O que é mais importante? A sua integridade? Ou você sendo poluído com nada? Poluído com podridão? Quem já ouviu o termo, você é o que come? Ninguém ouviu esse termo? E a mesma coisa, você acaba vendo só podridão, só coisa ruim, e você absorve aquilo, e aquilo fica dentro de você. Ah, não, só vou olhar rapidinho. Não, amigo. Não, meu irmão. Não, meu parceiro, não é isso. Entra em você e vai te poluindo, vai degenerando a sua mente, a sua forma de enxergar o mundo. E a forma de enxergar o mundo é pela lente da Bíblia. É da lente que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, o tempo está passando. Imagina se Josué refuga. Ele não foi, ele continuou indo. E ele era um homem simples. Ele foi preparado ano após ano ao lado de Moisés. E quando chegou a hora, Deus, sabendo que ele podia ter uma hesitação, o que Deus falava para ele? Seja forte e corajoso. Eu estou contigo, cara. Se fosse hoje, rapaz, acorda. Estou contigo, cara. Vamos. Acredita. Busca intimidade comigo. Busca conexão comigo. Vem comigo. Para de ir com os outros. Eu estou aqui estendendo a mão para você e você continua indo com os outros. Eu estou aqui estendendo a mão para você e você continua olhando a vida do outro.
Cristão não pode ficar olhando a vida desses caras aí, irmão. Eu não estou falando que ninguém possa ser bem-sucedido, mas ser bem-sucedido implica, primeiramente, você priorizar Deus na tua vida. Esse é o cara mais bem-sucedido. É o cara que prioriza Deus. Sabe por quê? Deus te capacita, Deus te abre portas. Deus vai colocando em você o alimento necessário, que é a palavra dele, para que você fique nutrido, para que você fique bem alimentado, para que você tenha sabedoria. Se alguém te perguntar hoje, o que você prefere? Todo o conhecimento do mundo ou ter sabedoria? Quem prefere sabedoria? Levanta o braço. Quem prefere conhecimento? A sabedoria você vem com conhecimento, mas o conhecimento nem sempre vem sabedoria. Irmãos, o que nós precisamos é pedir a Deus sabedoria para agir, mas para que você possa pedir, você tem que saber pedir. Você tem que buscar uma conexão com Deus, e é uma conexão diária. Não é só ouvir a coisinha boa na igreja. Eu estou sendo hoje, me desculpe aqueles que, mas eu queria uma palavra mais de amor. Eu estou amando vocês, exortando. Isso é amor, meu irmão. Tá, isso é amor. Eu estou amando vocês. Eu podia aqui ficar falando 1000 coisas legais. Vamos, povo! Vamos, meus homens! Vamos! Não, mas não dá. Eu tenho que falar a verdade, estamos enfraquecidos. As nossas raízes, como uma árvore, aguenta ventanias, aguenta tempestades. Porque as raízes dela são fortes. Mas aquela árvore pequenininha ali, aquela árvore aguenta. Hoje teve um vendaval aqui, hoje foi incrível, chuva e tal, e a árvore lá. Como é que ela aguenta? Porque ela tem raízes profundas. Essa árvore grandona caiu, tombou. Porque as raízes são o quê? Superficiais. Vocês preferem ser que árvore? A pequena, mas de raízes profundas, ou a grande, de raízes superficiais? Quem vocês preferem ser? Deus quer que vocês deem frutos. Deus quer que vocês cresçam. Deus quer que vocês multipliquem. Deus quer que nós, possamos falar a palavra dele, fazermos o ID. Você tem feito o ID? Você tem falado de Deus aonde você vai? O seu exemplo hoje, olha para dentro de vocês. Feche os olhos, não precisa olhar para mim, feche os olhos, abaixa a cabeça e pensa: Deus, eu tenho sido realmente um bom exemplo? Eu tenho sido uma árvore frutífera? Eu tenho sido uma árvore de raízes profundas? Ou eu tenho sido mais um? Ou eu tenho deixado o tempo passar? Se você está sentindo isso, que você está deixando o tempo passar, está deixando, as suas raízes não tão profundas, eu vou te dizer essa noite, irmãos, seja forte e corajoso. Mas antes de você ser forte e corajoso, você precisa ser uma coisa que eu sei que muita gente não gosta. Seja obediente. Seja obediente aos desígnios, à vontade, à palavra de Deus. Josué foi obediente. Josué seguiu o que Deus falava para ele. Josué, ele não fez da vontade dele tudo. Todas as guerras, todas as conquistas, foi planejada pelo Senhor. E ele teve o quê? A hombridade de ouvir o Senhor. Ele ouviu a Deus. Deus, o que farei? Deus, o que não farei? Quantos acordos fazemos sem a palavra de Deus? Quantos acordos fazemos sem ouvir ao Senhor? Não, isso é de Deus. Isso é de Deus. Porque a irmãzinha lá no monte falou que isso é de Deus. Não é por aí, meu irmão. Deus falou com você. Você dobrou o joelho. Você ouviu a Deus falando contigo. Você orou, você jejuou. Ou simplesmente foi uma coisinha que deu. Não, é porque o azul estava legal, a camisa que eu estava aqui era azul. Isso é um sinal de Deus que é para fazer. É isso que é a tua conexão com Deus? Pode não ser. Irmãos, temos que buscar intimidade com Ele para poder ser obediente. Se você não buscar essa intimidade, você não será obediente. A obediência é a base de tudo. Porque quando você é obediente, você tem fé.
E a sua fé é inabalável. E aí Deus, na hora do medo, que o medo é uma emoção que todos temos, Deus vai te empurrar, vai te dar coragem para você seguir diante. E essa coragem, meu irmão, só vem através da palavra, só vem através da intimidade, só vem através da conexão com Deus. O mundo jaz no maligno. Mas homens de atitude não podem viver no mundo como nada acontecesse. Nós viemos para causar tumulto no mundo. Nós viemos para trazer o caos no mundo. Aquele mundo que está lá fora não é o nosso mundo. Nós viemos para mostrar para o mundo que a palavra de Deus é mais poderosa. Nós viemos para mostrar para o mundo que o Espírito Santo é que domina, é que manda. Você é embaixador de Cristo, meu irmão. Você é imagem e semelhança do Pai. Você não pode simplesmente deixar isso passar. Eu não sei, irmãos, o que você ouviu a tua vida inteira. Eu não sei o que falaram para você, porque muitas vezes a autoimagem que nós temos, ela é construída porque falam para a gente, muitas vezes nossos pais. Humildemente, eles não sabem, eles não conhecem sobre emoções. Eles não conhecem sobre o ser humano e eles replicam o que eles aprenderam. Então eles falam: ah, você não serve para isso. Ah, você não é bom nisso. Ah, você é atrapalhado. Ah, você não leva jeito para futebol. Ah, e você recebe aquilo. Seu pai está falando. Às vezes um amigo. E as pessoas falam, muitas vezes, não é para te ferir, é para te proteger. Só que elas estão moldando a sua autoimagem. Ah, você é prolixo. Ah, você não sabe falar. Ah, você não tem boa postura. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. E você vai recebendo aquilo. Desde novo. Os jovens vão crescendo com essa autoimagem. Vão sendo deturpados. E isso muitas vezes tolhe os talentos que Deus deu para cada um de nós. Você acaba sendo um ser limitado, não por sua própria vontade, e sim por você ser reflexo do meio que você vive. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que acordar para isso, e está na hora de você buscar novos ambientes. Tem que parar de ficar muito tempo com o pessoal do futebol, com o pessoal do trabalho, e vir mais com o pessoal da igreja. Para que um possa ajudar o outro a crescer, ir mais para a célula, para ouvir a palavra de Deus, fazer comunhão com os irmãos, buscar ambiente onde pessoas busquem as mesmas coisas que você, para começar a mudar essa tua autoimagem, mas principalmente buscar uma intimidade com Deus, para que você entenda que você é imagem e semelhança dele. Somos imagem e semelhança. Vá no livro de Gênesis. Não sou eu que estou falando. Para que você entenda isso, é importante que você entenda que você não pode ficar limitado a essas crenças que colocaram na sua cabeça. Porque qual é o problema de uma autoimagem deturpada? É a escassez. É um grande problema a escassez. A escassez traz frustração. A escassez traz ansiedade, a escassez traz falta de esperança, e a escassez traz inveja, que é um dos piores males que existe. Mas quando você sabe quem você é, sabe que você é imagem e semelhança de Deus, sabe que Deus te colocou no mundo com um propósito, que Ele sabia disso desde a barriga da sua mãe, que Ele colocou você no mundo para fazer algo específico. Quando você sabe disso, e Deus vai colocando algo muito forte no teu coração, uma paixão incrível por fazer algo, você encontra o seu propósito. E você tem uma autoimagem justamente que Deus fez e Deus quer que você tenha. Então, irmãos, cuidado com a autoimagem que você tem. Cuidado com a autoimagem que você vem cultivando ano após ano. Porque muitas vezes ela está impedindo você de ser quem você é. Ela está impedindo você de ser aquilo que Deus quer que você seja. E ao invés de ela aproximar você de Deus, ela afasta você de Deus. Vocês compreendem isso, irmãos? Está claro para vocês? Isso é importante, a gente tem que olhar para dentro da gente.
É um momento de autorreflexão. O que eu estou fazendo errado? O que falaram para mim que eu não sou isso? Eu posso ser muito mais, eu posso ser um bom líder. Eu posso ser um bom pai. Eu posso ser um bom filho. Eu posso tudo. Desde que aquilo seja a vontade de Deus para nós. Desde que aquilo seja o que Deus quer para cada um de nós. Desde que Deus seja prioridade nas nossas vidas. Não é achismo, é a palavra. Não é achismo, é aquilo que Deus desenhou para você. Mas para que você compreenda o que Deus desenhou para você, tem que ter intimidade com Ele. Uma vez, eu falava justamente o contrário na minha vida. Justamente o contrário. Eu falava, meu negócio é estar sempre cercado de pessoas, sempre com os amigos. É muito bom, porque eu estou sempre ali trocando ideia com meus amigos. É muito legal estar com os amigos cercados de pessoas. E aí, a minha esposa me ajudou muito nisso. Ela é muito usada para me dar uns beliscões de vez em quando. Para me dar um alerta. Ajudadora, né? Uma boa esposa é a coluna, uma boa esposa é a ajudadora. Ela falou assim, amor, Jesus andava com quantos? Aí eu, você não é um imitador de Cristo? Você não é embaixador dele? Então, Jesus andava com quantos? Tinha multidões. Multidões o seguiam. Quantos que ele andava? Só com 12. Ele era íntimo de 12. E desses 12, 3 eram mais próximos. Ele era mais seletivo ainda. Amava a todos. Andava com muitos. Mas compartilhava com poucos. E é assim que devemos ser, meus irmãos. Muitas vezes o que está acontecendo com a gente, esse esfriamento dos homens da igreja, é o problema que vocês falam muito. Ficam sempre no oba-oba e fazem pouco. E compartilham com poucos. E compartilham com muitos ao invés de compartilhar com poucos. Não, acabam que você cria uma desconfiança. Eu não vou falar para o fulano não, que ele vai ficar com inveja de mim. Não vou falar com o Beltrano. Mas peraí, irmãos. Se são irmãos em Cristo, se estamos no mesmo exército, se Deus tocou seu coração com aquele homem ao seu lado, ele pode ser uma pessoa que vai te levantar. O seu discipulador, o líder da tua célula. É com ele que você tem que se aproximar. É com ele que tem que se abrir. E ele vai ser confortável para te dar o direcionamento. E porque se ele, como sendo um homem de Deus, obviamente não vai falar o que ele acha. Ele vai falar o que está na palavra. Ele vai buscar o fundamento em Deus. Ele vai buscar o fundamento na palavra de Deus, que é o livro mais poderoso, de maior sabedoria que existiu na terra. É ali que ele vai buscar. E você pode ser usado para ajudar ele. Porque de repente o problema que você está vivendo faz com que ele pense no problema que ele está vivendo. E aí existe uma comunhão, uma espiral de crescimento espiritual, uma espiral de amadurecimento espiritual. O que eu vejo hoje é que tem muita gente ainda como menino no corpo de homem. Meninos no corpo de homens. Meninos que fogem da sua responsabilidade. Meninos que olham para uma esposa e chamam de mãe. Não. Homens de atitude não podem ter essa posição. Sua esposa é sua esposa. Sua esposa não é sua filha. Sua esposa não é sua mãe. É sua mulher, é sua companheira, é sua parceira, é sua escudeira. A sua mãe é a sua mãe. E mesmo assim, você é um homem, a sua ligação com a sua mãe é eterna, sua mãe. Mas você é um homem, tome atitudes de homem, de líder. Tome atitudes de homem realmente que sabem qual é o seu lugar numa família. Parem de viver como meninos no corpo de homem. Sempre brincando, sempre fugindo. Há tempos para brincar, há tempos para sorrir, mas o tempo que vivemos é de lutar. Temos que lutar por nossas famílias, meus irmãos. E não esperem que o pastor, que o líder lute por vocês. Cada um aqui tem uma missão. Cada um aqui tem um porquê. Lutem por vocês
porque lutando no campo de batalhas, por aquilo que Deus tem para cada um de vocês, vocês lutam pela igreja, lutam pelo ministério, lutam pelo corpo de Cristo. Para de ficar empurrando a sua responsabilidade para o pastor, para o líder. Não, mas espera aí, é o líder. E você? Vai continuar sendo um menino? Vai continuar a ficar sonhando? Porque eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. O que tu está fazendo para ter? Será que é para você ter? Por que você tem pedido para Deus? O que você tem falado com Deus? O que você tem feito para merecer? O que você tem feito para que aquilo aconteça? Você tem buscado intimidade? Você tem dobrado o seu joelho? Você tem se humilhado? E mesmo assim, irmãos, se Deus não te der aquilo que você quer, Ele continua sendo Deus, e você tem que continuar dando glórias a Ele. Porque tu está vivo. Porque tua missão, de repente, vai ser muito maior do que, de repente, ter o carro do ano. A tua missão é muito maior do que simplesmente ser admirado por alguns. A tua missão é muito maior do que levar tapinha nas costas. De repente, a tua missão é na tua casa, sendo um bom pai, sendo um bom marido. De repente, a tua missão é no teu trabalho, sendo um bom líder, falando de Deus e sendo exemplo de Deus. De que adianta você no teu trabalho ser um cara ruim, prejudicar as pessoas na igreja da glória a Deus, aleluias. Não adianta de nada. Temos que parar, irmãos, de sermos hipócritas. Eu já fui hipócrita. Eu ficava na igreja, eu sou convertido há mais ou menos 17 anos. Eu era um hipócrita. Eu chegava na igreja aos domingos, sentava lá atrás, ficava lá atrás, sabe aquele aluno que ficava lá atrás? Eu ficava lá atrás, para ninguém me ver. Para ninguém pedir uma coisa, para falar nada. Ficava lá atrás. Ouvia, pastor, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Cantava o louvor, acabava, ia para minha casa, não abria a Bíblia, não falava com os outros, não compartilhava as minhas experiências com meus irmãos, não fazia devocional. Em casa, só falava de coisas fúteis, ou coisas que me interessavam no meu trabalho. Não era um bom pai, porque eu ficava o tempo todo viajando, trabalhando. E quando não estava trabalhando, estava no celular. E quando eu queria a atenção das minhas filhas, eu dava celular para elas, botava para ver outras coisas. Ou levava a passear, mas levava a passear, não participava. Ficava lá olhando, falando no celular. E tudo bem. Eu sou um cara legal. É ou não é? Eu sou um cara legal. Eu sou bom, não faço mal a ninguém. Só que Deus foi mexendo comigo. Ele foi me colocando em situações que eu precisava acordar, que eu precisava mudar. E aquilo foi me incomodando, o Espírito Santo foi me incomodando. E eu fui tomando eu ia falar aqui um termo de luta, né? Tomando uns ipões, né? Umas quedas. Que eu caía de cabeça no chão, atordoado. Eu falava, meu Deus, mas eu não faço mal a ninguém. E tomando queda. E aí eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso mudar. Mas a mudança, irmãos, ela requer arrependimento. Aí que eu descobri que o problema era esse, eu não me arrependia. Eu simplesmente continuava fazendo as mesmas coisas do passado. Só que dessa vez eu tinha ali um temor, mas não me arrependia. Então, quando eu entendi que era preciso me arrepender, para que esse arrependimento me trouxesse uma transformação, uma mudança, aí tudo mudou na minha vida. Quando eu me arrependi, quando eu tirei a máscara que eu vestia, quando eu tirei a capa que eu vestia, eu comecei a mostrar quem eu era. E não foi algo bonito de se ver. Eu realmente não gostei de quem eu era. Eu não gosto de quem eu era. E aí eu comecei a mudar. Comecei a buscar mudança, mas a mudança é de dentro para fora. Eu queria que minha esposa mudasse. Eu queria que minhas filhas mudassem. Eu queria que meus amigos mudassem. Eu queria que o pastor mudasse. Mas eu não queria mudar.
Mas antes de mudar, meu amigo, você tem que se arrepender. Você tem que buscar um arrependimento real daquilo que você fez de errado. Você tem que buscar um arrependimento real, aquele que vem de dentro, mas que vem rasgando, que vem doendo, que vem sangrando, que traz lágrimas. O crescimento, meu irmão, dói. Não tem para onde você fugir. O crescimento dói. Se você quer crescer em Deus, se você quer crescer espiritualmente, vai doer. Vai doer. Vai ser como uma lagarta, ela fica no casulo e ela vai rompendo a pele até virar borboleta. Vai doer, irmão. Essa metamorfose, essa mudança vai doer. Mas ele disse, teremos aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo. Teremos aflições. E esse crescimento implica em aflições, implica em medos, implica muitas vezes em perdas, em derrotas. Irmãos, hoje eu vi um testemunho lindo lá fora de um amigo meu de anos. Ele veio aqui hoje, o André. Levanta o braço, André. O André era um cara super ativo, era um atleta. E aí Deus falou para ele não fazer algo, ele fez. Ele acabou de sofrer um acidente muito sério. Caiu de 20 metros, 15 metros. Foi dado 5% de chance dele viver. 5%. Não. A família dele já sabia que não ia morrer. E aí Deus faz uma transformação. Deus opera um milagre na vida dele. E ele não simplesmente, ele vive. Aí falam para ele assim, para os pais dele, para a família dele, não, olha, ele vai demorar uns 6 meses para mexer o dedo. Aí Deus toca no coração dele, toca no corpo dele, em 12 dias ele mexe as mãos. Dizem que ele não ia andar. E aí ele hoje está andando. Então, meu irmão, para de colocar limite em Deus. Para de colocar limite naquilo que falaram que você é. Para de colocar limite nessa autoimagem que te leva à escassez. Você é filho do Criador. Você pertence ao exército de Cristo. Você é mais que vencedor. Você nasceu para abundância. E não confunda a abundância com dinheiro. Abundância é plenitude. É amar um ao outro. É ser feliz com o que tem. É viver com a plenitude de Deus na tua vida. É você exalar amor, exalar respeito, exalar hombridade. Precisamos de homens de fé. Precisamos de homens de atitude. Não dá mais para a gente ficar esperando no banco da igreja. Não dá mais para ficarmos esperando o tempo passar. Não dá mais para esperarmos o pastor fazer. Se cada um não botar a mão na massa e fazer, como dizem por aí, o angu vai desandar. O tempo está passando, meus irmãos. O inimigo está lá fora fazendo loucuras com as famílias. Quem tem filhos aqui? Irmãos, vocês têm mais obrigação ainda. E aqueles que não têm, terão. E mesmo que não tenham filhos, são parte do corpo, devem dar apoio, devem dar bom exemplo. Cada um tem uma função. O inimigo está destruindo as nossas crianças. Eles destruíram os homens, enfraqueceram os homens, entraram na mente dos homens, falaram que os homens eram fracos, que os homens eram machistas, que os homens eram isso e aquilo. Criaram um movimento chamado feminismo, que está destruindo os relacionamentos. E esse movimento, ele foi para dentro das casas, está indo para os esportes, dominou as universidades, o capital intelectual. Olha como o inimigo é ardiloso, olha como o inimigo planejou. E todo mundo achando maneiro, deixando para lá, não, isso é besteira, isso é teoria da conspiração. Já ouvi pastor falar isso? Não é não, irmãos. Isso é obra do maligno, isso é planejado para destruir a igreja. Porque começou a penetrar na igreja. Sabe quando eu descobri, eu entendi que realmente estava destruindo, estava penetrando na igreja? Nas eleições. Porque eu vi
a igreja dividida entre um candidato A e um candidato B. Eu não estou falando de política. Sabe qual é o nosso candidato, irmãos? Sabe qual é o nosso presidente? É Jesus Cristo. É esse que é o nosso candidato. É esse que é o nosso presidente. Nosso candidato eterno. Nosso presidente eterno. É nele que a gente tem que focar. Não é se alienar, obviamente. Que o homem de Deus tem que ser um homem informado, culto. Não é isso, para poder se defender. Mas é entender que tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle do Abba Pai. Nós, como soldados, temos que obedecer ordens. Como soldados, temos que cumprir ordens. Como soldados, temos que marchar. Como soldados, temos que ir para as trincheiras. E aí olhar para o lado, nas trincheiras, e entender que eu tenho um homem de atitude do meu lado, pronto para guerrear. Chega de recuar, irmãos. É hora de se arrepender. É hora de obedecer. É hora de ser forte e corajoso. Amém? Irmãos, eu quero falar mais uma coisa com vocês antes de me despedir. Porque eu sei que hoje é segunda-feira, né? E amanhã tem trabalho. Se eu pudesse, ficaria aqui horas e horas com vocês. É um prazer tão grande falar de Deus. É um prazer tão grande compartilhar a palavra do Senhor. Aprender. Isso aí me alimenta. Eu queria, antes de me despedir, deixar aqui algo muito importante para cada um de nós. Irmãos, nossa vida cristã, Deus criou cada um de nós por um propósito. Né? Ele quer que a gente seja um homem de Deus, primeiramente, que tenha Ele como prioridade. Ele quer que a gente seja um homem líder nas nossas casas, nosso primeiro ministério. Ele quer que você seja um homem que proteja a sua esposa. Ele quer que você seja um homem que seja um herói para os seus filhos. Né? O teu filho te chamar de herói é um prêmio que massageia qualquer pai, né? O pai meu herói. Cara, isso é uma obrigação. Isso é lógico que massageia nosso coração. Nós sentimos que estamos no caminho certo. Mas isso é algo que todo pai tem que ser o super-herói de seu filho. Cuidado com os exemplos que vocês têm dado. Cuidado com as ações que vocês têm tomado. E mais importante, cuidado com as reações que você tem tido. Às vezes a nossa ação é camuflada, mas as nossas reações mostram quem somos. Cuidado, irmãos, para que você não seja pedra de tropeço, para que você não esteja sendo usado pelo inimigo para afastar o irmão da igreja. Cuidado para você não ser usado pelo inimigo para destruir seu lar. Cuidado com o que você anda. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você fala. Seja o homem que Deus quer que você seja. Não um homem que fica somente sentado no banco da igreja, mas um homem que faça a sua obra. Um homem que esteja disposto a lutar por sua família. E eu estou falando família de uma forma um contexto muito profundo. Não um pai, um filho lutar por sua família. Um filho às vezes tem um pai que é alcoólatra, uma mãe que é descrente. E muitas vezes a conversão de um filho acaba convertendo a família. Então seja o filho que seus pais precisam. Seja o marido que sua esposa precisa. Seja o líder que seus liderados precisam. Seja o homem de Deus que a igreja precisa. Atuem, irmãos. Façam valer o tempo de vocês. Porque o nosso tempo aqui é curto. Porque o nosso alvo não é ter uma casa de 4 quartos. Não é ter um carro de 200 mil reais. Não é ter a roupa maneira. Não é ser bonitão. Bonitão até ajuda, né? Mas não é isso. Nosso alvo é Cristo.
Nosso alvo é olhar ao final da jornada e podermos falar como Paulo: eu combati o bom combate. Quantos de vocês estão dispostos a caminhar, a fazer sua jornada em Cristo Jesus e combater o bom combate? Isso vai implicar dor, isso vai implicar lágrimas. Vocês vão sangrar em algumas oportunidades, porque na batalha sangramos. Mas sabemos que a recompensa, a promessa é muito maior. É estar com Cristo, olhar a sua face e Ele reconhecer você e falar o teu nome. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Sejam fortes e corajosos e obedientes. Vou deixar uma frase de mais um grande teólogo, escritor, um homem de Deus, muitos já devem ter ouvido falar nele, o A.W. Tozer, né? Um evangelista, um homem realmente de muita sabedoria, de muitos livros escritos. E ele falou algo também muito forte, algo que tenho certeza vai mexer no coração de cada um de vocês. Nenhum homem é o mesmo depois que Deus põe a mão nele. Nenhum de vocês é o mesmo, porque vocês conhecem Deus. Então vivam, meus irmãos. Vivam para Deus, para que Jesus Cristo possa cumprir a obra em vocês, para que vocês possam ser usados pelo Espírito Santo e vocês cumpram a sua missão. Porque o homem que está no exército de Deus, ele fala: missão dada é missão cumprida. Deus te abençoe, irmãos, em nome de Jesus.